Agricultores europeus se mobilizam contra a possibilidade do acordo Mercosul-União Europeia, dificultando a finalização do acordo. Enquanto Nicolás Maduro ordena, depois do bloqueio marítimo promovido pelo Trump contra embarcações venezuelanas, que escoltas militares acompanhem esses petroleiros, abrindo sim uma grande possibilidade de confronto militar entre militares americanos e militares venezuelanos. Falar um pouquinho também sobre o grande avanço, sensível avanço no setor estratégico, no setor tecnológico de chips semicondutores dos chineses, que está sendo até apelidado de Projeto Manhattan da China, enquanto os chineses, mais uma vez confrontando os americanos, também anunciam a sua doutrina estratégica para a América Latina. Só que enquanto os americanos defendem o intervencionismo, a doutrina Monroe do século XXI, os chineses oferecem acordos, numa clara oposição ao governo Trump. Falar um pouquinho também sobre militares russos que invadiram a Estônia, inclusive com a convocação de embaixador russo na Estônia para prestar os devidos esclarecimentos, e também dos russos ameaçando os belgas, principalmente na questão dos ativos russos congelados. Será que, de fato, a Rússia fará alguma coisa contra lideranças de um país que faz parte da OTAN? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Galera, presta bastante atenção que o Natal tá chegando e a Nômade, que é parceiraça aqui do canal, está te dando um presente. Galera, presentaço. Pra quem não sabe, a Nômade é a maior e melhor conta internacional do Brasil, conta com mais de 3 milhões e meio de usuários do Brasil inteiro extremamente satisfeitos, inclusive eu, e nesse momento de instabilidade do dólar, de uma leve subidinha, ano que vem ano eleitoral, ano de instabilidade tudo tal, a Nômade te oferece a possibilidade de você comprar os seus dólares e, utilizando o meu cupom Marcílio50C, ter acesso a 2% de cashback na sua primeira conversão cambial e, além de tudo, ter a possibilidade de ganhar um chip para usar nas suas viagens internacionais de 3 gigas. Galera, de novo, é a Nômade, que é super simples, didática, democrática, na palma da sua mão, galera, no celular. Você baixa o aplicativo e já consegue comprar seus dólares, te presenteando, praticamente pagando, né, com cashback para você comprar os seus dólares e montar as suas posições. Lembrando que a Nômade tem uma série de outros benefícios já no aplicativo, não precisa acreditar em mim. Se você baixar o aplicativo, você já ganha, tá? É totalmente gratuito, você já tem uma série de possibilidades de parcerias, além do que você pode ter acesso a outros benefícios, como o Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade. É o meu cartão de crédito que eu uso para pagar minhas contas do Brasil, conta de, sei lá, supermercado e tal, porque eu já vou gastar o dinheiro de qualquer jeito, né? Pelo menos eu ganho cashback dolarizado, eu ganho pontos que não expiram para trocar por produtos e serviços, além de uma série de outros benefícios, como por exemplo o Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade nas viagens internacionais. É só benefício e totalmente gratuito para você abrir sua conta, galera. Não tem custo de manutenção, não tem nada, tá? Então aqui, ó, QR Code na tela para vocês, ou link na descrição, e tem acesso à melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, hoje é um dia bastante decisivo para a possibilidade de um acordo entre Mercosul e União Europeia. A gente já destrinchou esse tema algumas vezes aqui no canal, então não vou aprofundar tanto, né? É só você ver nos vídeos anteriores. Mas basicamente é um acordo comercial que pode promover, se não a livre circulação, eu diria que preferências alfandegárias em vários setores estratégicos. Enquanto a União Europeia, muito mais forte pela sua produção tecnológica, pela produção industrial, pode colocar a sua indústria automotiva, enfim, no mercado do Mercosul, que é um mercado super importante, ainda mais depois desse mundo tão protecionista, com as tarifas do Trump. Claro que o Mercosul, caracterizado por países em desenvolvimento dentro da DIT, né, da Divisão Internacional do Trabalho, muito mais exportadores de commodity, enfim, pode colocar seus produtos primários no mercado europeu. Só que a questão que se coloca é que nós temos alguns países, e aparentemente esse rol vem aumentando cada vez mais, como França, como Hungria, como Polônia, agora a Itália da Giorgia Meloni, mas também países que estão um pouco indecisos, como Bélgica, como Áustria, alegando que por mais que os benefícios de colocar produtos industrializados no mercado do Mercosul sejam legais, a possibilidade de produções mais baratas, mais competitivas,
Quebrar os produtores agrícolas locais é motivo de preocupação. O Parlamento Europeu, por exemplo, votou nos dias anteriores, faz pouco tempo aí, algumas legislações que promovem salvaguardas em relação à agricultura, colocando que mesmo que o Brasil respeite, por exemplo, questão de uso de pesticida, não desmatamento, se sentir que setores como, por exemplo, carne, aves, açúcar e soja ficariam muito desprotegidos, eles vão sim colocar sobretaxas em produtos do Mercosul, mesmo com essa possibilidade de acordo, só que mesmo assim ainda existe resistência. A gente teve um protesto bem forte de uma série de agricultores franceses, por exemplo, pedindo para que o acordo não fosse validado. Até porque também a Comissão Europeia, a União Europeia, está se reunindo nesse momento acerca da possibilidade também de reduzir os subsídios agrícolas. Existe um programa que é o PAC, não um Programa de Aceleração do Crescimento do Brasil, né? Mas que é a Política Agrícola Comum da União Europeia, que deve ser reduzido em cerca de 20% nos próximos anos. Então, o acordo do Mercosul na Europeia, aumentando a competitividade e, além disso, redução dos subsídios, isso foi péssimo para os agricultores. Por isso, os protestos. Só que do outro lado, você tem, por exemplo, a Espanha, você tem Portugal, você tem a Ursula von der Leyen, a Alemanha, que é o país mais importante, se posicionando de maneira favorável a esse acordo. Por exemplo, Pedro Sánchez, que é o atual chefe de governo da Espanha, falou que em um momento em que o Putin, em que nações aliadas, é o Trump, claro, tá? Estão duvidando da capacidade de empoderamento, de liderança dos países europeus. Assinar esse acordo, meio que assim, fora do eixo Estados Unidos e União Europeia, seria sensacional. E o Friedrich Merz também falou sobre o assunto, alegando que isso é importante para manter a credibilidade. A gente vai saber disso hoje e amanhã, quando as discussões estão acontecendo no Conselho Europeu, porque pelo Parlamento Europeu, com algumas salvaguardas, foi aprovado, agora vai passar pelo Conselho Europeu. Para ser aprovado, tem que ter apoio de 15 dos 27 países que fazem parte da União Europeia e tem que representar pelo menos 65% da população. E, de verdade, quem vai ser o fiel da balança chama-se Itália, Giorgia Meloni. Porque quando você soma Polônia e França, que já se mostraram contrários, o Macron falou que não vai assinar esse acordo. Mas se você coloca a Itália, aí já compreende, além de outros países, né, como por exemplo Hungria, tudo tal, já compreende mais de 35% da população europeia, o acordo já não seria finalizado. O Lula falou ontem que, se a União Europeia não aprovar dessa vez, ele faz questão dele, enquanto chefe de governo, nunca mais tocar nesse assunto. Ou seja, é agora no sábado, reunião do Mercosul Foz do Iguaçu, ou não será nunca mais. E aí, galera, quais são as suas apostas, hein? Eu aposto que não vai sair, hein? Deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários. Além disso, a gente discutiu também ontem sobre a questão do presidente americano ter falado que nunca antes na história da América do Sul você teve uma escolta militar tão grande. É o maior posicionamento, destacamento militar dos Estados Unidos da América do Sul da história. Ele alegou que ele ia fazer uma política de confisco de navios petroleiros venezuelanos. Professor, mas você fechar o mar, você fazer um bloqueio naval, não é declaração de guerra? Segundo o presidente americano, não, porque não é o fechamento de todas as embarcações petroleiras, mas somente aquelas que estão sancionadas. Acredita-se hoje que a frota fantasma, ou seja, os navios sancionados, corresponde a mais ou menos 40% do comércio exterior da Venezuela, tá? Por enquanto, não tivemos confiscos. O próprio Maduro falou, por exemplo, que as embarcações venezuelanas estão indo, estão voltando sem maiores problemas. Os americanos falam que é porque a frota fantasma ainda não passou. Ou seja, né, cada um defendendo o seu lado. Fato é que o Nicolás Maduro anunciou que ele está colocando escolta militar em todas as embarcações. Algumas já foram para a Ásia, mas não eram sancionadas, não foram atacadas. Será que ele vai colocar também representações militares em navios sancionados da frota fantasma para fazer esse comércio? Assim como aconteceu com a embarcação Skyper, por exemplo, no passado recente? Por quê? Se ele está colocando essa escolta militar e houver algum tipo de interceptação da Marinha Americana, talvez algum tipo de confronto aconteça. Isso pode ser motivo para que os americanos respondam a uma possível agressão da Venezuela ou que a Venezuela responda a uma possível agressão dos Estados Unidos. Então, colocar militares no entorno, fazer uma escolta de embarcações comerciais,
É óbvio que seria uma justificativa para um eventual conflito. Além do que, vai lembrar que o Nicolás Maduro, ele mais uma vez convocou a população civil para lutar contra o imperialismo americano, tudo tal, e também chamou o exército da Colômbia. A gente sabe que a Colômbia de Gustavo Petro também tem um posicionamento bastante crítico em relação a essa intervenção dos Estados Unidos, possível intervenção na América do Sul. Ou seja, a coisa está esquentando. E quem poderia bloquear essa ação, que é o Congresso americano, votou ontem, a Câmara, e foi assim, bem apertado, tá? 213 a 211 votos a favor do Trump continuar com as suas operações. 211 deputados alegaram que não era possível que os americanos fizessem algum tipo de intervenção militar na Venezuela. E olha que interessante. A opinião pública americana hoje mostra que 65% da população não defende essa intervenção, essa ação, essa guerra contra a Venezuela. E isso pode ser um grande problema para o governo Trump. A gente sabe que o Trump não está com uma boa popularidade, isso não é em um instituto de pesquisa, são em vários institutos. E, eventualmente, numa guerra contra a Venezuela, em que a população já se mostra contrário e poderia representar um Vietnã 2.0, né? Ou seja, uma resistência de guerrilha, contra-intervenção, um caos na América do Sul, possibilidade de militares americanos morrerem no campo de batalha, é óbvio que isso aí poderia tirar a popularidade do Trump. Às vésperas da The Midterm Elections, que vai renovar a Câmara e pode fazer até com que o Senado, é mais difícil, hein? Mas o Senado também vá para o lado democrata da força. Ou seja, o Trump tá meio que contra a parede, porque depois de tantas ameaças, se ele não fizer nada, o Nicolás Maduro sai como um vencedor, resistir à agressão, ao imperialismo americano, só que se ele fizer alguma coisa, existe a possibilidade de guerra, que é muito mal avaliado pela população americana e pode tirar ainda mais a popularidade do presidente dos Estados Unidos. E aí, galera, será que os americanos vão abrir mão de uma guerra contra a Venezuela? Por exemplo, ontem teve uma declaração, ele fez uma declaração à noite. Todo mundo esperava, até o Tucker Carlson, que é um importante influenciador republicano, falou, não, ele vai declarar guerra contra a Venezuela. Falou nada, falou ali dos seus feitos, falou de um bônus, né, de $1.776 que ele vai dar para militares americanos. Mas assim, de mais importante nada. Será que ele está com um pouco de medo de declarar guerra contra a Venezuela? Ou será que o destacamento militar, agora com escolta militar aos navios venezuelanos, com algum tipo de agressão contra, sei lá, um porta-aviões ou contra equipamento, contra militares americanos, é a desculpa perfeita para uma guerra contra a Venezuela, hein? Deixa aí nos comentários. Além disso, os chineses, quero ir de novo, tá? O professor, ele é pago pela China, ele é financiado pelo Xi Jinping. Para com isso, né, galera, tá? Quem dera, né? Quem dera. Não sou. Mas é fato que a China vem apresentando um crescimento muito consistente. Galera, eu faço análise aqui de maneira muito pragmática, tentando ser o mais justo com vocês, expondo a minha visão de mundo, claro, né? Mas tentando apresentar aqui os dois lados, mas é impossível você não ver como que a China vem se destacando geopoliticamente como uma alternativa aos Estados Unidos. Quando, por exemplo, os Estados Unidos colocaram tarifas no mundo inteiro, a China tentou fazer comércio, se aproximou da Índia, se aproximou da União Europeia, se aproximou da América Latina e parecia razoável da história. A China recorreu à OMC, a China que é um país socialista, hein? Socialismo de modelo chinês. Contra a OMC, contra o protecionismo gigantesco do governo americano, que supostamente é o país que defende o capitalismo liberal internacional. Esse é o mundo atual. A China está, e isso até foi anunciado nos seus planos quinquenais. Plano quinquenal, para quem não sabe, a cada 5 anos a China divulga quais vão ser as metas para os próximos 5 anos. E foi anunciado nos planos quinquenais divulgados em 2025 que para 2026 até 2030, a autonomia em relação à inteligência artificial e autonomia tecnológica vai ser uma das prioridades. Dentre os planos que foram apresentados, ou das mudanças, a gente teve a Reuters divulgando o que eles estão chamando de Projeto Manhattan da China. Para quem não sabe, o Projeto Manhattan foi um projeto ultra-secreto desenvolvido pelos Estados Unidos, até com apoio do Reino Unido, para desenvolvimento das suas armas nucleares. Para quem já viu o Oppenheimer, né, já deve saber um pouquinho mais aí o que foi o filme Oppenheimer, muito bom inclusive, tá? O que foi o Projeto Manhattan.
Pois bem, galera, o que os chineses estão fazendo? A China hoje, ela ainda tem uma dependência tecnológica para a consolidação de chips e semicondutores avançados ligados à inteligência artificial, porque falta equipamentos de ponta. A gente tem uma empresa que é a ASML, uma empresa típica ali da Holanda, né, dos Países Baixos, que é a grande responsável pela produção de máquinas de litografia EUV, que na prática consegue desenvolver esses chips semicondutores essenciais principalmente para a inteligência artificial. E é dentro dessa guerra tecnológica que a gente tem os chineses ou os americanos restringindo, fazendo pressão mesmo, tá? Contra os Países Baixos, contra a Holanda, para que não sejam vendido esse tipo de maquinário para os chineses, para que eles não consigam avançar. Então, se de um lado, por exemplo, a gente tem os Estados Unidos sendo limitado pelas terras raras chinesas, é um argumento que os chineses têm na guerra comercial. Por outro lado, os americanos, que têm parceria com os Países Baixos, que são liderança nesse quesito, também tem um fator importante, que é a limitação da exportação desse tipo de tecnologia que freia avanços tecnológicos mais importantes. Um projeto foi desenvolvido em Shenzhen, para quem não sabe, é a capital tecnológica da China, eu diria talvez até que do mundo, hein, cara? Veja os vídeos, é impressionante a tecnologia que a China desenvolve. Em Shenzhen, a gente teve um plano desenvolvido com a liderança da Huawei, mais claro, do Partido Comunista Chinês, de membros ali do Comitê Central, né, chinês, uma política de autonomia tecnológica. Baseado em engenharia reversa, eles compraram alguns equipamentos que utilizavam esse tipo de tecnologia, financiaram ex-engenheiros da ASML, engenheiros aposentados, eram oferecidos bônus no mercado imobiliário, bônus mega milionários, engenheiros ultra assim, qualificados para fazer engenharia reversa, que o Ocidente chama de espionagem e tudo tal, para desenvolver a sua própria tecnologia desse tipo de maquinário, que nem os americanos dominam completamente, hein? Pois bem, galera, a China, segundo a Reuters, tem planos para até 2028 já conseguir desenvolver a sua própria tecnologia sem auxílio dos Países Baixos. 2028, segundo a Reuters, é muito otimismo, mas 2030 é praticamente certeza. Ou seja, se para fazer toda a cadeia produtiva da inteligência artificial, dos chips e tal, precisa hoje do Ocidente, a China possivelmente até 2028 e 2030 não vai precisar mais. Claro, isso foi assim um baque, né, um banho de água fria para as pretensões americanas de domínio da tecnologia global, da inteligência artificial e da produção tecnológica. Além disso, em mais um confronto com os americanos, a gente teve a notícia que a China divulgou o seu novo plano estratégico para a América Latina. Parecido com o que eu falei para vocês no passado recente? Muito parecido, não é coincidência. Os americanos também divulgaram a sua nova doutrina estratégica, não exatamente para a América Latina, mas para o mundo. Falando em redução dos investimentos na Europa, deixar os europeus cuidarem da sua própria defesa e focar na Ásia com parcerias comerciais e na América Latina, afastando influências maléficas, segundo os americanos. Isso está sendo chamado, né, como corolário Trump, como a doutrina Monroe do século XXI. É uma política bastante agressiva no documento, tá? De intervenção, de manutenção e influência em governos. A China faz justamente o contrário. E entendam, a China não é boazinha, galera. Não tem essa visão maniqueísta de sociedade, né? Deixando bem claro. Mas a China faz justamente o contrário. No documento que foi divulgado pelos chineses, eles falam de 4 iniciativas globais junto à América Latina, que é o desenvolvimento, a segurança, o desenvolvimento da cidadania e da governança internacional, para que a América Latina melhore os seus índices econômicos, seus índices sociais e também a sua participação geopolítica em órgãos como o G20, órgãos como os BRICS. Fala, por exemplo, que a China tem muita vontade de cooperar com o desenvolvimento da infraestrutura América Latina, seja, por exemplo, com o Road Belt, que Peru faz parte, que o Chile faz parte, ou com outras iniciativas. O Brasil, por exemplo, oficialmente não faz parte da nova Rota da Seda, do Road Belt, mas convenhamos que de tanto investimento chinês, principalmente no Nordeste, é como se fizesse parte, entende? Além do que, fala que o plano quinquenal chinês divulgado, ele tem como meta aumento do consumo interno. De fato, né, a China ela se destacou muito exportando produtos tal, mas os chineses, eles ainda não são uma sociedade consumista. E a China, convenhamos, que tem 1,4 bilhão de pessoas a serem exploradas,
E, para isso, vai precisar importar produto estrangeiro. E coloca a América Latina como a possibilidade de uma prioridade, criticando algumas potências que tentam fazer uma hegemonia latino-americana e uma espécie de bullying, assédio geopolítico na América Latina. Entende? E aí, de novo, não tem bonzinho, não tem malvado. Mas vamos lá. O que os americanos oferecem? Ameaças, bases militares, possibilidade de intervenção. A China oferece cooperação, parcerias, investimentos, Road and Belt. Nossa, quem será que os países latino-americanos vão se aproximar? Entende? Ah, professor, mas os chineses não são confiáveis. Também acho. Para mim, nenhum país é confiável. Todo país tem que finalizar, nem os americanos, tem que finalizar acordo pensando na sua própria soberania. E de verdade, nessa disputa entre China e Estados Unidos para a América Latina, sabe quem está ganhando se conseguir fazer bem feito? A América Latina. Porque se tem duas grandes potências, as maiores potências geopolíticas internacionais, disputando o Brasil, disputando a América Latina, que a gente consiga colher o melhor dos dois mundos, investimento dos dois lados, mantendo a nossa própria soberania. E aí, pessoal, quem você acha que o Brasil deve se associar mais, hein? Aos americanos ou aos chineses? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, temos também notícias que militares russos invadiram a Estônia. Meu Deus, professor, isso é um crime e tal. Então, até houve a convocação do embaixador russo para prestar os devidos esclarecimentos, ainda mais na Estônia, que é um país báltico, antiga União Soviética. Eu diria que está até calafrios, né, a possibilidade de uma intervenção na região. A Polônia, por exemplo, falando que vai colocar... A Polônia não é um país báltico, né, mas também está muito próximo. Colocar minas na fronteira. Enfim, a Estônia convocou o embaixador russo para prestar os devidos esclarecimentos, mas há a possibilidade de ter sido um erro de GPS. Os militares invadiram não, né? Ocuparam aquela região, talvez sem nem saber que era a Estônia, ficaram durante 20 minutos e voltaram. Ou, claro, pode ser uma tática de uma guerra híbrida, mostrando, olha, fiz uma incursão, tenho aqui drone, enfim, né? Fazer uma espécie de provocação. Enquanto isso, houve a notícia também que belgas estão sendo ameaçados. A gente sabe que faz parte, inclusive a própria Ursula von der Leyen falou que não acaba a reunião da União Europeia enquanto eles não definirem como que eles vão conseguir financiar os ucranianos. Pois bem, uma das possibilidades é a utilização dos ativos russos congelados. A gente sabe que existe uma empresa que é a principal responsável, que é a Euroclear, que está sediada na Bélgica, e isso pode fazer com que a Bélgica sofra muito com a possibilidade da Rússia processar os belgas, ou a Euroclear. Segundo as informações divulgadas pela mídia ocidental, a inteligência russa ameaçou o CEO da Euroclear e lideranças belgas, incluindo o primeiro-ministro, para que ele não confisque os bens, alegando que além da possibilidade de sanções econômicas ou punições econômicas, pode ter algum tipo também de sanção ou punição militar. O Zelensky, que vê essa preocupação dos belgas, que pode melar todo o plano de uso de ativos e bens russos, para financiar a Ucrânia, falou que muito pior que as ameaças legais da Rússia são a presença dos russos na fronteira do seu país. Ou seja, a Bélgica, eu sei que você está com certo medinho do ponto de vista legal, mas pensa, pior seria se os russos vencerem na Ucrânia, avançarem para a Polônia, avançarem para a Alemanha e chegarem até a Bélgica. Se isso vai acontecer, não são outros 500, né? Mas foram as palavras do Zelensky. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.